Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu nessa sexta-feira, bastante movimentada no Internacional. A gente vai falar sobre o treinamento que aconteceu no CT Parque Gigante e a possibilidade de mais um desfalque na equipe titular do técnico Eduardo Cudê por conta de lesão. A gente vai falar sobre a movimentação nos bastidores do Inter, porque todo o corpo diretivo esteve no gramado do CT Parque Gigante hoje acompanhando a atividade, e a gente vai trazer mais detalhes. Inclusive o presidente Alessandro Barcelos esteve por lá. Afinal, qual a motivação deste movimento? Tem a ver com a informação que incomodou muito a direção nesta sexta-feira? A gente também vai falar sobre o jogador atacante do Internacional que recebeu uma oferta para deixar o Colorado e recusou. Vai ficar no Internacional pelo menos até dezembro. E a gente também fala muito sobre os números assustadores e um movimento também sobre Enervalência. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, dar uma força muito grande. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet. Colocou 100, ganhou 120 para brincar lá em KTO.com. Tem final da Libertadores amanhã lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, entre Boca e Fluminense. E tu aproveita e não perde tempo e dá uma brincada. E claro, garante uns pila pra fazer aquela carne no final de semana lá em KTO.com, tá certo, pessoal? Bom, quero começar aqui pela atividade que aconteceu hoje no CT Parque Gigante, sob os olhares do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Atividade que foi bem dividida. O Inter tá finalizando a preparação para encarar o Cruzeiro no domingo, 4 horas da tarde, lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Bustos, Alan Patrick, Arangues e Wanderson somente correram no gramado e depois fizeram uma atividade na academia, onde Mercado, Enervalência e Nico Hernandes estiveram. Nico Hernandes, que é o substituto do René, que segue no departamento médico, porém, o Nico Hernandes, que no jogo contra o América teve um desconforto no joelho direito e é dúvida. Nico, Mercado e Ener ficaram na parte interna do CT, o Bustos, o Alan Patrick, o Arangues e o Wanderson apenas correram no gramado. Rocher, Vitão e Johnny e Maurício, esses 4 do time titular, trabalharam normalmente lá no gramado do CT Parque Gigante. Então, 3 jogadores na academia, 4 correram e foram para academia e 4 trabalharam normalmente no gramado do CT Parque Gigante. O Nico Hernandes preocupa, tem esse desconforto no joelho direito, será reavaliado amanhã na última atividade antes da viagem para Belo Horizonte para saber se de fato viaja com a delegação para esse jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, tá certo, pessoal? Bom, detalhe importante sobre essa atividade, tem esse jogo aí contra o Cruzeiro, até vou passar já o time, tá? Porque deve ser esse, só essa dúvida na lateral esquerda entre Nico e o Dalbert. Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado dupla de zaga, Nico ou Dalbert na lateral esquerda, vai depender desse teste que o Nico vai fazer amanhã lá no CT Parque Gigante antes da viagem para BH. No meio de campo, Johnny voltando de suspensão, primeiro volante, mais à frente Arangues, Maurício, que também tá voltando, e Wanderson, e a dupla de ataque Alan Patrick e Enervalência. O Inter bem próximo daquele ideal da temporada 2023, somente porque não é 100% ideal, porque o René segue no departamento médico. Mas o que chamou muito atenção nessa atividade foi a alta presença da direção do Internacional, tá? Um processo aí de mobilização total. A gente tá vendo aí nas imagens o presidente Alessandro Barcelos chegando no gramado acompanhado do Magrão, gerente esportivo, do Adriano Loz, da logística do Inter, e mais um membro ali do staff do Internacional. Na outra imagem tá passando o pessoal lá no fundo e tá o Felipe Becker, o José Olavo Bisol e o Marcos Markvix, que é do departamento médico, é médico do Internacional, também conversando ali no gramado. E nessa última imagem, todos ali na beira do gramado acompanhando. Felipe Becker, o presidente, José Olavo Bisol, o diretor de futebol, tá o pessoal da assessoria do Inter, o Cauê Vieira, que é ali no departamento de torcidas também do Internacional, mas também é um membro muito importante no staff e tá sempre ali. O Adriano Loss, como eu destaquei, da logística. Então, todo o corpo diretivo do Inter esteve hoje acompanhando a atividade direto do gramado do CT Parque Gigante. É um movimento comum muito mais o José Olavo Bisol, o diretor de futebol, e o Felipe Becker, o presidente, ou tá resolvendo negócios, enfim, fora do CT, ali no Beira-Rio, do outro lado da Avenida Edivaldo Pereira Paiva, né, que é na frente do Beira-Rio e o CT do Internacional, ou às vezes ele nem aparece por ali, resolve de casa, enfim. Não é tão comum o presidente aparecer no gramado. E esse era o detalhe do treino de hoje, um ambiente até um pouco de tensão do que estava rolando ali, se era de fato tentar dar uma proximidade ali ao grupo de jogadores que estava trabalhando
no gramado, mas a gente sabe que tá numa reta final de Campeonato Brasileiro, restam aí 7, 8 rodadas, vai ter um processo eleitoral no final do ano, então o presidente bem próximo aí do futebol, mas esse movimento hoje no CT chamou bastante atenção de todo mundo, eu estava por lá, tanto que fiz esses vídeos aí para vocês acompanharem. E pode ter a ver também, quem sabe, com tudo que aconteceu de tarde. Eu publiquei um vídeo aqui sobre salários atrasados no Inter. Qual era a verdade sobre isso, se tinha salários mesmo atrasados, enfim. Eu apurei muita coisa, falei com a direção hoje do Inter, ouvi muita coisa do bastidor do Internacional também, então recomendo que vocês assistam o vídeo da tarde. Por quê? A direção ficou completamente revoltada com essa informação que surgiu hoje e acabou circulando para muita gente, inclusive eu, e eu trouxe mais detalhes no vídeo da tarde. Recomendo que vocês assistam aqui no canal, tá certo? Bom, pessoal, avançando, uma informação importante de mercado que aconteceu também nesta sexta-feira, que foi confirmada pelo pessoal de GZH e pelo meu parceiro de Donos da Bola na TV Bandeirantes, Lucas Colar, e a gente foi atrás disso, tá? Um atacante do Internacional recebeu uma oferta para deixar o clube e negou. Vai permanecer pelo menos até dezembro. Se trata do atacante de 33 anos, Jean Dias, tá? O Jean Dias já havia recebido uma oferta da Ponte Preta para disputar a Série B na janela do meio do ano e recusou essa proposta, decidiu ficar no Internacional. E recentemente ele recebeu uma sondagem, um princípio de oferta também, do Caxias. Clube que ele foi muito bem no primeiro semestre, fez um ótimo campeonato gaúcho, eliminando o Inter no Beira-Rio nos pênaltis. O Jean Dias foi muito fundamental na campanha do Caxias, vice-campeão pro Grêmio, perdeu a final pro Grêmio na Arena, e o Inter acabou a pedido do técnico Mano Menezes na época, contratando o Jean Dias. Ele recebeu uma oferta para retornar, para ser repatriado pelo Caxias, pensando no gauchão em 2024 e recusou essa oferta, vai ficar no Inter até o final do ano. Ele fez 14 partidas, muito mais jogou quando o Mano era o técnico do Inter, com o Kudê praticamente não foi aproveitado, se não me engano tem uma ou duas partidas apenas desde que o Kudê chegou. Ele tem 14 jogos, um gol, que é um gol lá de letra, um golaço de verdade, quando o Mano era técnico do Inter lá em Minas Gerais, em BH, no primeiro turno, contra o América Mineiro. E aí, depois disso, chega o Kudê, enfim, ele perde cada vez mais espaço, tá com 33 anos. Foi um pedido na época do Mano, não deu certo. O Jean Dias tem contrato até o final do ano, ele já não vai ficar no Internacional para a próxima temporada, mas o Jean Dias, que teve mais essa oferta, teve a da Ponte Preta e agora do Caxias, mas decidiu permanecer no Inter. É um salário irrisório, é um salário de jogador até de base, quando sobe profissional, um salário menos de 100 mil reais mensais que recebe o Jean Dias, mas de fato foi uma bola fora do Inter, não deu certo o atacante, que foi muito bem no primeiro semestre, como eu destaquei, jogando pelo Caxias. Falando de atacante, pessoal, uma informação bem importante envolvendo o Ener Valencia, e que diz muito sobre o que é o Ener Valencia, que chegou, obviamente, com muita pompa, é o jogador que era um dos principais artilheiros do futebol europeu, estava muito bem no Fenerbahçe, principal jogador da história do futebol equatoriano, chega no Inter como uma das principais contratações do Inter na história, só que se teve muitas críticas depois da semifinal da Libertadores, porque ele perdeu muitos gols contra o Fluminense, principalmente no jogo da volta. Em outros jogos ele marcou, mas também perdeu muito, e aí muito se discutiu. Quem é o Ener Valencia que o Inter contratou? Só que os números dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, são muito interessantes em relação ao Ener Valencia, tá? Esse número é do SofaScore. O Ener Valencia marcou gols nos últimos 5 jogos do Inter no Campeonato Brasileiro. Ele é o líder do Inter no Campeonato Brasileiro em gols, chances claras criadas e finalizações, chutes nesse período. Inclusive é o jogador do Campeonato Brasileiro que mais fez gols nos últimos jogos também. Ele teve 6 gols nos últimos jogos no Brasileirão, depois da data FIFA principalmente, sendo que ele nem joga contra o Bahia o jogo pós-data FIFA. São 6 gols, 70 minutos para marcar um gol, 22 finalizações, mais ou menos 15 no gol dessas 22 finalizações e 5 de 14 chances claras convertidas. Você pode discutir essas chances claras, que são 5 de 14, é menos da metade, mas ainda assim, são 6 gols nos últimos jogos do Internacional. É um cara que vem marcando. Marcou no último jogo contra o América também, marcou contra o Santos, marcou no Grenal. Ele fez seus gols. Isso não dá pra discutir. Dá pra discutir que ele perde muitos pra marcar? Vai lá, a interpretação é de cada um. Mas eu destaco aqui que ele tem muitos gols com a camisa do Inter nesse período. Lembrando que ele emendou uma temporada na outra, saiu do Fenerbahçe, veio pro Inter e foi juntando uma temporada na outra. Ele vai ter as primeiras férias e descanso dele agora, quando terminar a temporada, tá? Então, assim,
Eu acho que tem que ter calma com o Ener Valencia, é o principal ativo ao lado do Alan Patrick, ao lado do Alan Patrick e do Arangues, perdão, além de jovens Maurício e Johnny. O Johnny já vendido, o Maurício deve ser vendido no final da temporada, mas o Ener Valencia tem tudo para, com uma pré-temporada, podendo descansar, voltar com tudo na próxima temporada. O que tu acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.